Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora, consagro a Ti, Senhor, essa conexão, essa chamada de vídeo. Eu te convido, Senhor, a tomar a direção, a tomar o controle, Pai. Toca na boca do Teu Filho, pastor Arles, para que ele possa entregar com autoridade e temor aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Pai. Nós estamos aqui prontos para receber, para alimentar o nosso espírito. Tu és bem-vindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode abrir a câmera e começar, amém? Amém. Eu quero, primeiramente, cumprimentar a todos, na doce paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando, tendo alguns aprendizado na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. E eu vou estar primeiramente fazendo uma leitura e nós vamos começar a estar fazendo um resumo desta palavra da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, antes de ler, a gente já tem que ter um conhecimento, bom a gente saber, que é a continuação do julgamento de Paulo perante os romanos, com acusações feitas pelos próprios judeus. Mas vamos estar, neste momento, fazendo leitura na palavra de Deus, em capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes acompanharam diante dele, apresentando acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que chegaram de Jerusalém se aglomeraram ao redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus e contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que merece pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César, e para César irá.
Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso quando foi a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhe disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que os homens fossem apresentados. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, pois perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações, apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir a este homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por onde Festo e Paulo foi trazido. Então Festo disse ao rei Agripa: a todos os senhores que presentes conosco, veja este homem. Toda a comunidade judaica me faz petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever. Sua Majestade, por isto eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita estas investigações, eu tenha algo a escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar acusações contra ele. Este é o Salmo o capítulo de número 25 de Atos dos Apóstolos, que nós colocamos, né, temos a responsabilidade no dia de hoje de transmitir algo da parte de Deus. É bem interessante porque nós vemos aqui um servo de Deus, um apóstolo escolhido do Senhor, que foi separado para a obra de Deus, sofrendo acusações e passando por momentos de grandes tribulações, mas em momento algum fraquejando na sua fé. O apóstolo Paulo se mostra firme naquilo que ele é conhecedor, sabe de que para que ele foi chamado e o que ele ali está fazendo. Nós vemos que Festo assume o governo da Judéia e logo, né, sucedendo a Félix, e quando cai em suas mãos,
a responsabilidade de dar a continuação do julgamento de Paulo. No capítulo 25 de Atos, mostra a continuação desse julgamento de Paulo de Tarso diante de autoridades romanas. Festo assume esse governo e com uma preocupação, porque, na realidade, quando nós olhamos para a vida de Festo, ele era um homem que tinha ali uma preocupação de ser correto, mesmo não conhecendo a Deus, mas estava ali na sua responsabilidade e de ser mais humano, ser correto, mostrando aquilo que, colocando diante do povo, ou querendo entender quais foram as acusações. Festo foi procurador ou governador da Judéia entre aproximadamente 60 e 62 depois de Cristo, recebendo a responsabilidade, né, de assumir esta função, e quando deparando com estas acusações dos judeus contra Paulo. Ele é considerado um governante mais justo e eficiente do que o seu assessor, que tratava as coisas de uma maneira mais grosseira ou de uma forma mais desleal. O caso de Paulo, ao assumir, encontrou Paulo preso por Félix, e os líderes judeus pediram para transferir Paulo para Jerusalém, com o intuito de matá-lo. A ideia ou o propósito era destruir, tirar a vida de Paulo logo de uma vez, mas quando Deus ele tem o propósito, e quando o servo de Deus continua no seu propósito, no seu propósito, ele continua fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Ele não muda a sua história por causa de coisa alguma. E no capítulo 25 de Atos, nós começamos a deparar com algumas lições. E essas lições me chamou bastante atenção. Eu escrevi algumas coisas que durante a semana, né, a gente vem preparando, vem estudando. Lições espirituais, lições da parte de Deus, para que nós possamos usar nas nossas vidas nos dias de hoje. Uma primeira lição é que Deus está no controle, mesmo nos momentos de dificuldades. Paulo sabia em quem ele cria. Ele não tirou, não parou o seu propósito, ele não mudou a sua posição, ele continuou posicionado diante de Deus, crendo. Nós vemos que Festo ele se coloca em um momento em que fala que não soube como julgar ou como investigar, porque Paulo falava sobre o Cristo ressurreto, o Cristo que tinha ressuscitado. E quando nós deparamos com esse Deus está no controle, mesmo preso, sendo acusado injustamente, Paulo continua dentro do plano de Deus. Isto mostra que, mesmo quando passando por situações difíceis, Deus continua guiando a nossa história. Não interessa o que está acontecendo, como é o momento, as lutas que passamos, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Deus continua nos guardando, nos livrando, Deus continua nos dando sabedoria para fazer a vontade de Deus. E quando eu falei aqui algumas lições do capítulo 25, e citei a primeira lição, que Deus está no controle, a segunda lição é que a fidelidade à verdade. Nós precisamos ter fidelidade à verdade, ao que nós cremos, ao que temos convicção, ao que temos certeza. Essa fidelidade à verdade é ter convicção de que aconteça o que acontecer,
a mensagem de Paulo não mudou, porque muitas das vezes, dependendo da ocasião ou do local onde estamos, a mensagem às vezes muda de muitos. Mas nós vemos aqui e aprendemos em uma dessas lições que a fidelidade à verdade, Paulo não mudou sua mensagem, não para agradar as pessoas, ele não mudou o seu posicionamento para agradar a fulano ou a cicrano, ou para que pudesse agradar algum, até para que ele pudesse ser livre daquele julgamento. Mas ele continuou firme naquilo que ele já tinha definido. Ele permaneceu fiel ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele permaneceu fiel naquilo que Deus tinha para a sua vida. O cristão deve permanecer firme na verdade, mesmo quando enfrenta oposições. É muito comum, é muito normal nas nossas vidas encontrarmos muitas oposições, dificuldades, lutas e tribulações. E no momento de oposição, o que às vezes vamos fazer? Eu vou mudar o meu posicionamento, ou no momento de dificuldade, eu vou mudar aquilo que Deus já definiu no meu coração. Não, eu preciso permanecer fiel. Uma terceira reflexão, um terceiro ponto que eu coloquei aqui é sabedoria nas decisões. É que às vezes nós não sabemos tomar a decisão correta porque não buscamos em Deus sabedoria dos céus. A sabedoria nas decisões é quando ele percebeu que poderia ser condenado injustamente. Paulo, ele soube aonde buscar. Eles queriam que Paulo fosse levado para Jerusalém para matá-lo injustamente. Ele, sabendo que era cidadão romano, ele teve sabedoria na sua decisão, invocando a César, ou seja, ele conhecia os seus direitos. Nós, como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos saber também quais são os nossos direitos. O que nós precisamos fazer? Nós temos deveres, mas também temos os nossos direitos, e nós podemos usar deles no mundo em que nós vivemos. Nós vemos que quando ele percebeu que poderia ser condenado injustamente, Paulo usou o seu diretório de cidadão romano e apelou para César. Ou seja, ele falou, não, espera aí, não é nesse caminho. Eu sou cidadão romano, eu tenho direitos. E ele sabia que o povo judeu, que os judeus só queriam matá-lo porque tinha divergências com ele. A lição de confiar em Deus, não significa agir sem sabedoria. Podemos usar os recursos e direitos disponíveis com prudência. Nós precisamos saber que confiamos em Deus, e confiar em Deus não significa abrir mão dos nossos direitos, dos nossos recursos que estão disponíveis para cada um de nós. Sim, sempre com prudência, falando a verdade, mantendo a verdade em primeiro lugar, porque em Atos dos Apóstolos, quando nós olhamos esse julgamento, nós vemos que ele estava ali sendo julgado injustamente, para que as pessoas pudessem condenar, mas nós vemos que ele se manteve fiel à palavra de Deus. Outra lição que nós tiramos no capítulo de número 25 de Atos dos Apóstolos é um testemunho em qualquer lugar, ou seja, não interessa onde esteja, não interessa como esteja, o testemunho tem que ser o mesmo. Ele poderia testemunhar diferente ou deixar de lado alguma coisa, mas não, ele permaneceu firme.
permaneceu firme no seu testemunho, mesmo preso, Paulo continuou sendo testemunha de Cristo diante de governadores, reis, como Pórcio Festus e Herodes e Agripa. Ele não mudou. Muitas das vezes mudamos porque chegamos em local em que vemos pessoas que têm posições diferentes, posições sociais, posições políticas, mas não, precisamos permanecer fiel, precisamos permanecer firme no nosso testemunho. Nós temos que saber que Deus pode usar qualquer situação para que o evangelho seja anunciado. Se ele nos colocou ali, naquele local, é para ele ser glorificado na nossa vida, através do nome dele. Nós precisamos permanecer firme, continuar, não voltar atrás naquilo que temos aprendido, termos a certeza de que o Cristo que morreu por mim, que morreu por ti, que morreu pela humanidade, ele ressuscitou, ele não ficou morto. E na quinta reflexão que eu trago aqui neste capítulo de número 25, é que a ressurreição de Cristo é o centro da fé. Ele continuou firme, ele continuou ali perante todos aqueles, afirmando e confirmando: Jesus ressuscitou. Por isso Félix falou: olha, eu só vejo Paulo dizendo de um tal Jesus que já é morto, mas que vive, que ressuscitou. Os homens naquela época e até nos dias atuais ainda não entendem o que é isto, a ressurreição daquele que desce à sepultura, o nosso Cristo. Ele morreu, mas também ressuscitou. E com ele o velho homem também morreu, mas nasce uma nova criatura. Quando nós confiamos nele, quando nós nos apoiamos nele, na fé que ele transmite para as nossas vidas, nós permanecemos firmes. Nós precisamos saber que a fé cristã se baseia na ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, porque ele não é igual a outros deuses em que muitos falam, que passaram por este mundo, que até fizeram coisas boas, mas que morreram, foram sepultados e lá ficaram. Nossa fé se baseia num Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está junto ao Pai, no trono de Deus, ao lado dele, no seu trono. Nesta lição, nós precisamos saber aprender a confiar nas dificuldades, permanecer firme na verdade, agir com sabedoria, testemunhar em qualquer situação e crer na ressurreição. Se nós pegarmos esse capítulo de número 25 e continuarmos estudando ele, nós vamos tirar tantas coisas boas, tantos assuntos importantes, mas eu aqui separei ou especifiquei 3 pontos importantes, que confiar em Deus nas dificuldades. Primeiro. Segundo, permanecer firme na verdade, porque aqui agora há pouco eu falei já no início, no primeiro, Deus está no controle. Se ele está no controle, eu preciso confiar nele. Permanecer firme na verdade é saber que precisamos ter fidelidade diante da verdade. Nós precisamos ter a convicção que precisamos, confiando em Deus, nós precisamos agir com sabedoria. Sabedoria é dom de Deus, vem de Deus, é o Espírito Santo que concede aos nossos corações. Sabedoria é quando nós buscamos conhecimento, mas sabemos que tudo provém de Deus,
e Ele nos capacita para ter sabedoria para agir. Testemunhar em qualquer lugar. Paulo estava ali, preso, prestes talvez até a ser morto, mas ele continuou testemunhando. Qual seria a nossa atitude? Será que permaneceríamos com a mesma convicção? Precisamos fazer este autoexame nas nossas vidas para permanecer firmes no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, permanecer firme, porque Ele é poderoso se nós continuarmos diante da presença dEle. Crer na ressurreição de Jesus. Paulo falava com uma tranquilidade muito grande, dizendo: olha, eu tenho certeza que esse Jesus que vocês dizem que já morreu, ele está vivo. Ele está vivo e foi ele que se encontrou comigo, foi ele que me fez enxergar a verdade que até então não tinha enxergado. Que nós possamos, neste estudo, buscar cada dia mais da parte de Deus para conhecermos do Senhor. Eu quero, neste momento, entregar a minha parte, já voltando aí para a pastora Cris, né, que possa concluir o restante aí. Foi uma bênção da parte de Deus. Eu não sei até o horário, eu acabei não perguntando o horário, se tinha mais tempo ou não, mas que Deus possa abençoar aí. Amém, pastora Cris? Pastor, foi bênção. Se alguém tiver alguma pontuação, pode falar, né? O microfone está aberto. E se ninguém quiser falar, o senhor pode orar e a gente encerra. Amém. Alguém que você quer falar alguma coisa, pode aproveitar o momento. Esse é o momento antes de orarmos. Amém. Mais ninguém? Vamos então estar orando, agradecendo a Deus neste momento por aquilo que Deus já tem colocado no coração de cada um de nós. Oramos ao Senhor neste momento. Pai Santo, Deus de poder e glória, te louvamos, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque diante da tua presença, Senhor, temos convicção, Senhor, que somos mais do que vencedores. Pai querido, sabemos, ó Deus, que neste mundo em que vivemos, nós vamos enfrentar, Senhor amado, muitas oposições, muitas dificuldades, muitas lutas e tribulações. Mas sabemos, ó Pai, que quando nós permanecemos fiel, nós vencemos, Pai, porque, ó Pai, é diante da tua vontade, é diante do teu querer, é quando, Senhor, tu falas conosco, Senhor, que recebemos dos céus, Senhor, o bálsamo. Mesmo, Senhor, a perigo de espada, mesmo, Senhor, ao perigo de tantas coisas deste mundo, nós precisamos, Senhor, ter a convicção que estamos diante da tua presença e que tudo contribui, Pai, para o bem daquele que te ama. Meu Deus, ser servido, ó Pai, em abençoar cada vida, Senhor, que vai ouvir, Senhor, este estudo, meu Deus, cada um que está conosco aí nesta live, meu Deus, toma em tuas mãos, capacita cada um de nós, Senhor, para receber da tua graça, diante da tua presença. Pai, continua falando conosco e derramando da tua graça sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado.